E no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e a escuridão cobria o abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e a luz rompeu a escuridão, iluminando o vazio. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, chamando a luz dia e as trevas noite. E assim se completou o primeiro dia. No segundo dia, Deus disse: haja um firmamento no meio das águas. O firmamento surgiu, separando as águas de cima das águas de baixo. E Deus chamou o firmamento de céu. Deus viu que era bom. No terceiro dia, Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu em um só lugar, e apareça a terra seca. E assim a terra seca surgiu. E Deus chamou a terra seca de terra, e as águas de mares. Então Deus disse: produza a terra vegetação, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo sua espécie. A terra se encheu de cores, aromas e texturas, e Deus viu que era bom. E no quarto dia, Deus criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e as estrelas para marcar o tempo, as estações e os ciclos da vida. E Deus viu que isso era bom. No quinto dia, Deus disse: produzam as águas seres viventes, e voem aves sobre a terra. E assim surgiram peixes de todas as cores, tamanhos e formas, e aves de todas as espécies. E assim Deus os abençoou: frutificai e multiplicai-vos. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, gado, répteis, animais selvagens, cada um segundo sua espécie. E então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Deus plantou um jardim no Éden, e ali colocou o homem que havia criado. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão olhou em volta, maravilhado com a perfeição de tudo. Mas Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que esteja diante dele. Deus fez Adão cair em sono profundo, tirou-lhe uma costela e formou Eva. Quando Adão despertou e viu Eva, disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tomada. O jardim era perfeito, mas a serpente aproximou-se de Eva e disse: é verdade que Deus disse que não comerás de nenhuma árvore? Perguntou a serpente. Eva respondeu: podemos comer de todas, exceto da árvore no meio do jardim. Se dela comermos, morreremos. Então a serpente disse: certamente não morrerá, e que Deus sabe que, no dia em que comerem deste fruto, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva tomou o fruto, comeu e deu a Adão, que também comeu. Seus olhos se abriram, perceberam que estavam nus e coseram folhas para se cobrirem. Quando ouviram Deus caminhando, esconderam-se. Deus perguntou: Adão, onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz e me escondi, porque vi que eu estava nu e tive vergonha do Senhor. Deus perguntou: comeste da árvore que te ordenei? Adão disse: a mulher que me deste deu-me da árvore, e eu comi. Deus disse à mulher: o que fizeste? Ela respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Deus pronunciou juízos. A serpente seria amaldiçoada, a mulher sofreria dores no parto, e o homem trabalharia arduamente a terra. Deus fez vestes de pele para Adão e Eva e os expulsou do Éden, colocando querubins com espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim cultivava a terra,
Abel cuidava do rebanho. Eles cresceram sob a orientação dos pais, aprendendo a trabalhar e a honrar Deus. Um dia, ofereceram sacrifícios. Caim trouxe frutos da terra. Abel trouxe do melhor de seu rebanho. Deus olhou com favor para Abel, mas não se agradou do sacrifício de Caim. Caim, dominado pela inveja, sentiu o coração ferido. E Deus disse a Caim que o pecado estava à sua espera e que ele devia dominá-lo, pois se agisse bem, ele seria aceito. Deus advertiu Caim sobre o enfurecimento e o semblante de raiva, explicando que a sua atitude era inaceitável e que o pecado o ameaçava. Se fizeres o mal, ele jaz à porta. Cuidado com ele, mas você pode dominá-lo. Esse foi o ensinamento de Deus para Caim. Mas Caim, consumido pela raiva, convidou Abel ao campo e o matou. Deus perguntou: onde está teu irmão? Caim respondeu: não sei, Senhor. Sou eu o guardador de meu irmão? Deus disse: o sangue de teu irmão clama da terra por justiça. Serás amaldiçoado a vagar, mas não será morto. Porém um sinal em ti para que ninguém te mate. Com o tempo, os filhos de Adão e Eva se multiplicaram, e as famílias cresceram. Aprenderam a cultivar, domesticar animais, tecer, trabalhar o metal e construir cidades. Mas junto com o crescimento da humanidade, o mal aumentava. Injustiça, violência, inveja e orgulho se espalharam. E o coração do homem tornou-se continuamente inclinado ao pecado. Entre esses homens Deus viu Noé, homem justo e íntegro em sua geração, que andava com Deus. Então Deus disse a Noé: tenho decidido acabar com todos os homens, pois a terra está cheia de violência. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Construa uma arca de madeira de cipreste, faça compartimentos dentro dela, e cubra menos-a com betume por dentro e por fora. Leve contigo tua família, e pares de todas as criaturas viventes, macho e fêmea, para preservar a vida. Noé perguntou: Senhor, e como reagirão as pessoas? Deus respondeu: elas zombarão, mas tu farás conforme eu ordenei. Chegará o tempo em que as águas cobrirão a terra, e somente tu e os que contigo estiverem sobreviverão. Noé trabalhou conforme a vontade de Deus. Ele pregava às pessoas sobre justiça e arrependimento, mas ninguém ouvia. Pelo contrário, elas riam de sua fé. A cada tábua martelada, a cada prego colocado, Noé se confirmava como um homem justo e de fé perante os olhos de Deus. Quando os animais chegaram, eles entraram obedientes, guiados pela mão de Deus. Sua família entrou, e Deus fechou as portas da arca. Choveu 40 dias e 40 noites. As águas subiram, cobrindo montanhas e destruindo tudo fora da arca. Dentro, Noé cuidava dos animais, distribuía alimentos e os acalmava com cuidado. Após meses, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Noé abriu a janela, soltou um corvo que voou sem retorno, depois uma pomba que voltou sem lugar para pousar. Após muitos dias, pela 7ª vez, ele soltou uma pomba novamente. Mas desta vez, ela retornou com um ramo de oliveira, indicando que havia encontrado terra. Um tempo depois de chegar à terra, Noé saiu da arca, construiu um altar e ofereceu sacrifício a Deus. Deus disse: nunca mais destruirei a terra com águas. Estabeleço meu arco nas nuvens como sinal da aliança. As gerações se multiplicaram. Entre elas, Deus chamou Abrão: sai desta terra, de perto de teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão, obediente, partiu, levando Sarai e Ló. Caminharam por desertos, enfrentaram fome, construíram altares e invocaram Deus. Quando a fome se aproximou, Abrão desceu ao Egito e disse que Sarai era sua irmã, temendo por sua vida. Deus protegeu Sarai e abençoou Abrão, reafirmando a promessa de que teria um filho com ela.
Como Sara ainda era estéril, Agar, serva de Sara, deu à luz Ismael. Abrão amou Ismael, mas Deus disse que a promessa se cumpriria por meio de Sarai. Então, Deus mudou o nome de Abrão para Abrão, para que significasse pai de muitas nações, em cumprimento à sua promessa de dar-lhe uma grande descendência, e Sarai se chamaria Sara, e que iria dar à luz Isaque. Isaque nasceu e foi circuncidado segundo a aliança de Deus. Anos depois, Deus testou Abraão, pedindo que sacrificasse Isaque. Abraão preparou o altar com fé, mas um anjo disse: "Não estendas a mão sobre o rapaz. Agora sei que temes a Deus." Um carneiro foi providenciado, e Isaque foi poupado. Isaque casou-se com Rebeca. Eles tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, esperto e ambicioso, desejava a bênção de seu pai, mas Esaú era o filho mais velho e favorito. A ele estava reservada a bênção de prosperidade e ser pai de uma grande nação. Um dia, Esaú estava voltando de uma caçada faminto e implorou a Jacó por comida. Jacó, vendo a situação de seu irmão, o enganou dizendo: "Me vem da sua primogenitura e lhe darei pão e lentilhas para que se alimente." Impulsionado pela fome e sem considerar o valor de sua herança, Esaú respondeu: "Eis que estou para morrer. Para que me serve, pois, o direito de primogenitura?" Então ele vendeu o seu direito a seu irmão Jacó por um pão e um prato de lentilhas. Depois de comprar a primogenitura de seu irmão, Jacó bolou um plano com sua esposa Rebeca, que o ajudou a enganar seu pai, Isaque, vestindo com peles de cabrito para parecer Esaú e trazendo sua comida favorita. Isaque já não enxergava direito e acreditou que era Esaú diante dele. Jacó recebeu a bênção, mas Esaú descobriu e jurou vingança. Jacó teve que fugir para a casa de Labão, irmão de sua mãe. Chegando na casa de Labão, Jacó se apaixonou por Raquel, a filha mais nova de Labão, e trabalhar em suas terras por 7 anos para casar com ela. Na noite da cerimônia, Labão enganou Jacó, dando-lhe Lia, sua filha mais velha. Jacó, consternado, concordou em trabalhar mais 7 anos por Raquel. Jacó prosperou com astúcia. Separava animais malhados, pintados e de pelagem especial, cruzando-os de maneira estratégica, e o rebanho multiplicou-se abundantemente. Labão, impressionado, mas ressentido, tentou manipular Jacó, mas ele continuava crescendo em riquezas e influência. Após anos, Jacó decidiu fugir, levando sua família e bens. Durante a noite, encontrou-se com um ser divino e lutou até o amanhecer. Nem ele nem o ser desistiram. Jacó disse: "Não te deixarei ir sem que me dê sua bênção." O ser o abençoou Jacó, renomeando-o Israel, simbolizando transformação e aliança. Após receber a bênção e o novo nome Israel, Jacó passou por uma transformação de caráter, tornando-se um novo homem que dependia de Deus, e não mais um enganador. Como resultado dessa luta com o anjo divino e a bênção recebida, o nome Jacó continuou a ser usado, mas a partir de então, ele também era chamado de Israel, nome que seria dado ao seu povo, o povo de Israel. Seus 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. José, filho favorito de Jacó, o primeiro que teve com sua esposa mais amada, Raquel, Jacó deu de presente uma túnica colorida, despertando os ciúmes de seus irmãos. José também tinha sonhos em que os trigos, animais e seus irmãos se ajoelhavam diante dele. Com esses sonhos de grandeza, seus irmãos bolaram um plano para se livrar de José. Os irmãos conspiraram, tiraram a sua túnica e lançaram José em um poço. Depois, o venderam como escravo para mercadores que iam para o Egito. No Egito, José serviu na casa de Potifar, comandante da guarda real, homem influente e respeitado. A esposa de Potifar tentou seduzir José. Ele recusou, dizendo: "Como poderia eu pecar contra Deus?"
Ela, furiosa, acusou-o falsamente. E José foi preso. Na prisão, ele interpretou os sonhos dos prisioneiros, também do copeiro e do padeiro do faraó. 2 anos depois, o faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, devorando as 7 vacas gordas. Também sonhou com 7 espigas cheias e 7 espigas secas, devorando as 7 espigas cheias. O faraó mandou chamar José na prisão para que ele interpretasse o seu sonho. José então diante do faraó lhe disse: as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias significam 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras e as 7 espigas secas serão 7 anos fome. Organize o Egito para armazenar alimento durante os anos de fartura, para que você e seu povo não passe dificuldades durante a seca. O faraó reconheceu a sabedoria de Deus em José e o nomeou governador do Egito, encarregado de salvar o povo da fome. Quando a fome atingiu Canaã, os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimento. José os reconheceu, mas não se revelou de imediato. Testou-os, exigindo que trouxessem Benjamim, seu irmão mais novo. Após provas de arrependimento e lealdade, José finalmente se revelou: sou José, vosso irmão. Deus me enviou adiante para preservar a vida do nosso povo. Houve lágrimas, abraços e reconciliação, e toda a família se reuniu no Egito. E assim terminamos a história de José do Egito, vendido como escravo, que virou governador e salvou o seu povo da fome, graças à sua fé em Deus. O tempo passou, e com os anos, um novo rei ascendia ao trono do Egito. Um que não conhecia a história de José e faria o povo hebreu sofrer sendo escravizado e humilhado por muitos anos. Apesar do sofrimento, o povo de Deus acreditava que dias melhores viriam e mantinham a sua fé. E Deus já estava preparando um homem no deserto, que teria a missão de libertar seu povo e levar para a terra prometida. Não percam o próximo vídeo, a história de Moisés. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima e fiquem com Deus.